Vamos dar continuidade aos nossos áudios para ajudar a orientar a leitura do nosso texto base para o curso, que é o livro do Giddens, Sociologia. Para o quinto módulo, nós vamos discutir o tema a dinâmica populacional como fator de transformação social. Vamos discutir vários elementos que são fundamentais para a gente entender o perfil de mudança social que ocorre no mundo do século XX para o século XXI, além das questões econômicas, políticas, que vimos com relação à globalização. Há também um fator decisivo que tem a ver com a dinâmica populacional, que é influenciada pela industrialização, pela mudança cultural, mudança de valores, mas tem um caráter próprio, uma dinâmica própria. Por isso nós vamos vê-la como um tópico especial no nosso curso. Vamos ver questões de relevo para se pensar a dinâmica populacional e o seu impacto na transformação social, como, por exemplo, a relação entre o envelhecimento e o ciclo de vida, as implicações da relação entre mulheres, família e trabalho, o papel da transformação urbana no Brasil, a transformação, a transição urbana e o perfil das populações e seu impacto nas cidades e também no meio ambiente. Vamos, para isso, ter como base o texto do Giddens, que é o capítulo 19, o crescimento da população e a crise ecológica, das páginas 602 a 637 do livro que nós estamos trabalhando. Durante a aula, como nós temos feito nessa segunda parte do curso, nós estamos utilizando o texto base como um guia temático para podermos alinhavar as questões que estamos estudando, vinculado aos conceitos e às discussões que os autores fizeram, mais genérica, teórica, sobre a transformação do mundo do século XX para o século XXI, remetendo à discussão sobre a globalização, no caso do Giddens, a papel da discussão sobre a interação social, que o Norbert Elias vai trazer para a gente lá no primeiro texto, e a crítica que o Bauman vai levantar sobre a sociedade de consumidores. Mas os textos base, então, eles servem de guia, então, para podermos alinhavar essas questões. Durante a aula, que ocorrerá na próxima quarta-feira, nós vamos estender essa discussão, trazendo elementos próprios da dinâmica social brasileira e uma atualização das informações, dado que o texto do Giddens trata de uma realidade importante para conhecermos, que é o período de transição ali entre o século XX e o século XXI, mas nós já estamos já na terceira década do século XXI e, portanto, é necessário atualizarmos a visão, as informações e, principalmente, como o autor trata de uma realidade basicamente centrada na Europa, na sua visão de mundo a partir da Inglaterra, nós vamos trazer essa discussão para o Brasil durante a aula. Então, a orientação de leitura serve também para que a gente possa conhecer um pouco mais o autor, dado que durante a aula nós vamos acrescentar informações discutindo a atualidade e o Brasil. Então, vamos utilizar aqui a nossa referência dos autores na orientação de leitura, no caso do autor, do Giddens, né, como uma base para entendermos, então, qual que é a questão, qual é o problema que liga o que estamos vivendo hoje, 2020, com o que o autor traz como reflexão para a passagem do século XX para o século XXI, 1990 a 2001, quando ele está escrevendo o texto. O livro do Giddens, Sociologia, como nós tivemos a oportunidade de ver, é um texto bastante amplo, tem vários temas, né? E o autor procura um texto didático
para ser utilizado como base para cursos universitários, e o autor procura ser o mais abrangente possível na sua abordagem. Vamos então encaminhar um pouco a discussão nesse sentido, e volto a insistir, vamos afunilar para o Brasil e para a atualidade durante a aula. Para esse tema que nós estamos trabalhando, o texto do Giddens nós vamos trabalhar basicamente como texto de apoio, o capítulo 19, Crescimento da População e Crise Ecológica, mas poderíamos indicar também o capítulo 18, que trata de população em cidades. O autor vai refletir sobre a questão da urbanização, certo? Então, se puder, tiver a oportunidade de dar uma lida, vamos comentar aqui agora o capítulo 19, que é o nosso texto básico, mas fica como leitura suplementar, como sugestão também, o capítulo sobre cidades, que o autor trabalha no capítulo 18, anterior a esse capítulo 19. Esse capítulo 19, Crescimento e População e Crise Ecológica, o Giddens vai basicamente tratar de uma relação que a Europa está vivendo e cria uma contradição com o restante do mundo. Essa contradição diz respeito a uma tensão entre a redução populacional, não só da Europa, dos países industrializados, os países que compõem aquele bloco de países industrializados, uma redução populacional e o aumento migratório de outros países, vindo principalmente do Oriente Médio, da África e da América do Sul para esse país. Então, basicamente, a tensão que o autor vai, no fundo, que ele vai estar discutindo aqui, vai ser essa. Nós vamos, posteriormente, como eu disse durante a aula, atualizar um pouco essas informações, rever um pouco essas ideias, mas vamos aqui acompanhar, conhecendo os argumentos do autor. Primeiro vamos entender o que o autor diz, para depois fazermos uma reflexão a partir das informações e da nossa própria leitura sobre o que acontece no mundo hoje.